Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos na coletiva do Juba. O bicho tá pegando no São Paulo e eu vou trazer pra vocês as atualizações do que está acontecendo, mas assim, o tempo fechou completo e aí eu vejo isso com bons olhos, sim, e vai ser justificado aqui, além de trazer as notícias mais atuais do nosso tricolor paulista. Portanto, deixa o likeaço, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para espalhar a palavra. Deixa o like aí, dá uma moral pra mim, se inscreva aqui no canal. Vamos bater a marca de 100 mil inscritos e ó, compartilha, dá aquela compartilhadinha pra espalhar, beleza? Deixa eu dar um recadinho aqui, se liga aí. Meus amigos, hoje eu tenho um recado muito importante que é da 1xBet. Esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, uma das maiores casas de aposta do mundo, parceira, por exemplo, de Barcelona, Liverpool, Chelsea. Será que dá confiança nesse caso aí? Então é o seguinte, eu vou te mostrar o seguinte, você vai ter os jogos todos os dias e você vai na 1xBet para fazer as suas apostas e acertando você fatura aquela tão bem-vinda renda extra que é muito top, que é muito show de bola, não é verdade? E aí é o seguinte, se você usar o cupom do Juba que você está vendo aí na tela, você terá 100% de bônus no seu primeiro depósito na 1xBet. Então é muito top. Você vai no primeiro comentário fixado, vai usar o link e o código do Juba ali para se cadastrar, ter 100% de bônus no primeiro depósito e acertando seus palpites de futebol, você tem todos os jogos. Você ganha sua tão bem-vinda renda extra. É muito top ou não é? É 1xBet. Valeu 1xBet, tamo junto. Meus amigos, voltando ao vídeo aqui então, é assim, olha só, o São Paulo Futebol Clube tem os problemas lá dos estrangeiros e o bicho tá pegando. A diretoria do São Paulo já teria interesse em afastar o Orejuela porque não vê ele com condições técnicas para jogar no São Paulo Futebol Clube, o que pode não ser uma tremenda verdade assim, né? Talvez o afastariam pelas vaias no Morumbi e talvez para rebater o Rogério Ceni, que tem deixado alguns jogadores contratados como grandes reforços fora do São Paulo por serem estrangeiros e o número de estrangeiros está excedido. Tem dois problemas na situação aí. Primeiro problema deles, o Orejuela foi contratado por Júlio Casares e Belmonte na gestão atual. Quando o São Paulo tinha Daniel Alves lá, o São Paulo foi lá e comprou o Orejuela. Então o Orejuela, ele é um fruto dessa gestão aí. Ele está no São Paulo porque Júlio Casares trouxe ele, o que é tremendamente triste, não é verdade? Agora, quando o Rogério Ceni repatria o Arboleda, coloca o cara para jogar e com a prerrogativa de eu tenho muitos estrangeiros, o Galopo não é lateral, ele fica tirando sarrinho da cara do São Paulino. Deixa eu só contextualizar, o Galopo, todo mundo sabe, todo mundo lembra que não jogou pelo São Paulo no jogo lá no último confronto contra o Corinthians, e aí o Rogério Ceni, na hora da coletiva, perguntado sobre Galopo, ele tira sarro mesmo. O Galopo não é lateral. Só que assim, logicamente que o São Paulino, quando pede o Galopo no time do São Paulo, não quer que o Rogério coloque ele na lateral. Quer que o Rogério se vire para encontrar alguma outra forma de colocar o Galopo, como por exemplo deixando, talvez, não tô aqui também entrando, mas é um vídeo de notícias. Talvez você pode colocar o Alan Franco fora do time do São Paulo por um jogo, para jogar o Beraldo, e aí você pode pôr o Galopo. Você pode talvez colocar o Mendes fora do São Paulo por um jogo, para colocar o Luan como volante. Nossa, o Luan, um volante, para depois assim você colocar o Galopo na frente, onde o São Paulo carece de jogador bom, de meio campista. E aí fica curioso quando nós pensamos também sobre esse time do São Paulo de Rogério Ceni, um dos piores técnicos da história do São Paulo, da história, não é de agora, não é recente, é da história, que nós temos o Marcos Paulo, que foi um reforço com técnica diferenciada, que veio para jogar no São Paulo. Como ele talvez não seja aquele queridinho do Fortaleza, talvez ele não seja aquele queridinho de Cotia, talvez ele seja um jogador que a diretoria contratou, então o Rogério Ceni, batendo de frente com a diretoria, julga que o Marcos Paulo está sem o físico ideal para jogar no time do São Paulo. E o que ele faz quando o São Paulo perde por 2-1 ou 2-0 contra o Corinthians jogando em casa? Ele coloca Thales Costa no lugar do incansável, intocável, maravilhoso Rodrigo Nestor. Rogério considera Rodrigo Nestor o jogador mais maravilhoso do mundo, uma vez que Sara foi embora.
E aí, você tendo o Rodrigo Nestor jogando absolutamente nada durante quase todas as partidas, ele, quando tira o Nestor vendo que não dá mais, ele não põe o Marcos Paulo perdendo o jogo em casa. Ele coloca o Thales Costa tirando sarro mesmo da cara do torcedor São Paulino. E aí ele fala que mas o outro lá não tá preparado fisicamente, que é o Marcos Paulo. Só que o Thales Costa todo mundo já sabia. Que bom jogador, bom menino, bom, vai ser bom. Todo mundo sabia que não ia virar o jogo contra o Corinthians. Todo mundo sabia que o Nestor não ia virar o jogo. Ele coloca para mostrar que é ele que manda, somente, tão somente ele. Um baita de um egocêntrico, um baita de um técnico assim, é desesperador de pensar. E a torcida do São Paulo rachou completamente com o Rogério Ceni, isso aqui é notícia. A torcida do São Paulo rachou completamente e quase que a totalidade dos torcedores que comentam por aqui, por exemplo, ou dos lugares que a gente acompanha por aí, estão sim bastante incomodadas com o técnico Rogério Ceni pedindo a sua saída. E eles pedem a volta do Crespo. Esses mesmos torcedores pedem muito a volta do Crespo. Foi comparado, teve um quadro que foi comparado com o Fernando Diniz, e o quadro no comparativo, o Fernando Diniz foi um técnico que desagradou bastante os torcedores, mas também agradou alguns outros. E o Diniz, ele teria pedido o Brenner, repatria o Brenner aí, traz de volta esse moleque aí, traz de volta esse moleque encostado do Fluminense aí, manda pra cá. E ele falou, e pega aquele encostadinho lá no Grêmio lá, que é um tal de Luciano, traz essa coisa aí, manda embora esse Everton, traz o Luciano. O São Paulino via o Luciano como, Brenner e Luciano. Com o Diniz deu super certo sim. O Rogério Ceni em contrapartida, tendo 11 reforços por ano, 22 em 2 anos, 23, até mais que isso já, não consegue fazer o time jogar e só voltam desculpas. Dá pra... Peraí. Dá para nós considerarmos que isso é um bom trabalho? Dá para alguém considerar? É verdade que o Diniz não teve reforços, não ficava choramingando, reclamando pelos cantos. E o Rogério Ceni, ele é um treinador mesmo, um aventureiro, um treinador que ele desagrega, ele desanima. O Marcos Paulo é o próximo Patrick, é o próximo Galopo, é o próximo Gabriel Neves, é o próximo Bustos, é o próximo Ferrarese no passado, por que não? É Rigoni, Benítez, é jogador que não vai jogar com o técnico Rogério Ceni. Não vai jogar. Então a diretoria já deve estar mexendo os pauzinhos para trocar de técnico sim. A torcida pedindo o Hernan Crespo de volta, porque foi um técnico que também que com muito, mas muito menos fez muito mais e inclusive colocou o São Paulo de volta no radar dos títulos ao vencer o Palmeiras e ganhar um título paulista. Também não era um treinador com o perfil de choradeira, mimimizento, que tudo tá errado, sempre, sabe, macambuzo, sempre rabugento, sempre com aquele tom soturno nas coletivas e cansado e não querendo ouvir, não querendo responder pra essa plebe tão inútil que somos nós, essa corja de gente por aí que não sabe nada de futebol e que como assim vai perguntar para Rogério Ceni? Como ousa perguntar para mim por que eu escalei, por que eu tirei o Galopo do time? E tira sarro. O Galopo não é lateral direito, tira sarro da sua cara, torcedor São Paulo, tira sarro da minha cara. É um treinador que não dá mais. Já falei no último vídeo sobre o David, que era um cara muito comum. Foi retirado do time o Wellington Rato no último jogo também, tá cansado. Sempre que alguém tem que sair para permanecer Nestor, para permanecer David, para permanecerem os queridinhos dele, o cara está cansado, tá gordo ou não entendeu o esquema de jogo. Gordo e cansado é o Patrick, é o Nicão, agora o Wellington Rato e os outros, Galopo, que não tá gordo, não tá cansado, o Rigoni não tá gordo, não tá cansado, o próprio Marcos Paulo não tá gordo, não tá cansado, eles não entenderam o esquema de jogo. Então fica sempre uma desculpinha muito simples pro treinador dar, né? É uma desculpa sempre muito óbvia, muito simples, que leva o São Paulino pra lá pra ficar nervoso. E eu tenho um recado agora aqui, que é pra o cara que gosta de falar que nós, aí eu falo de youtubers, falo até de blogueiros que criticavam, por exemplo, Igor Gomes, Rodrigo Nestor. Não é só, tem muita gente que critica quem não gosta do futebol de Igor Gomes, de Nestor e de Léo Pelé, e aí fala, esses caras aí, ó, eles estão influenciando negativamente, eles estão atrapalhando o São Paulo, eles sempre procuram um bode expiatório, eles sempre procuram alguém para perseguir, mas a culpa é da diretoria. Esses caras que gostam de falar isso aí estão agora criticando o Orejuela. Ruim.
ruim, muito ruim, concordo. Mas se o Orejuela fosse de Cotia, não estariam criticando. Se o Orejuela se fosse um queridinho desse técnico aí, não estariam criticando. Estariam dizendo que deixa o homem trabalhar, não tem realmente lateral. Mas não, estão sim perseguindo o Orejuela. Estão perseguindo o Orejuela como perseguiram Caleri quando não fez os gols contra o Del Valle. Então, para defender o trabalho do Rogério Ceni, dão voltas e voltas a ponto de criticar Jonathan Caleri, dão voltas e voltas a ponto de perseguir o Orejuela e não falar um A sobre o Rodrigo Nestor, que está no São Paulo, acho que há 2, 3 anos, sei lá. Não falavam um A sobre Igor Gomes e vieram elogiar na minha cara aqui. Vieram elogiar Igor Gomes no Atlético Mineiro. Tá jogando bem, tá vendo? O São Paulo queimou mais um lá. O São Paulino, que queima todo mundo, queimou mais um lá e é o Igor Gomes. Não sabem o que estão falando e estão falando bobagens para poder defender discursinho fracassado de técnico pardal, paneleiro, subtécnico que não vai chegar a lugar nenhum. A diretoria do São Paulo já também está incomodada sim com o perfil do Rogério Ceni. Não foi falado publicamente, mas a diretoria do São Paulo também já está com o sinal alerta ligado ali para poder trocar de técnico, porque ele dá sinais mesmo que não vai colocar os jogadores que a diretoria contratou. Então o resultado vai ter que aparecer. Só que como é que vai aparecer o resultado se a cada dia que passa o São Paulo ele se torna mais comum nas mãos de um técnico que não gosta de meia, Pedro e Gabigol não poderiam jogar juntos e assim por diante com muitas coisas. E agora Gabriel Neves e Galopo, recém-contratados, talvez os mais novos contratados da diretoria, os novos não, mas do ano passado para cá, as duas talvez maiores promessas de contratações da diretoria. O Gabriel Neves, pedido da torcida, que sempre que jogou representou e muito no time de São Paulo, e o Juliano Galopo, que uma grande contratação que a diretoria fez, o mais caro da história do São Paulo Futebol Clube, e ele é um jogador que não tem ambiente com o técnico Rogério Ceni. E foram valores estratosféricos investidos nesses dois nomes para não ficar aqui me repetindo e falando outros nomes que também foram contratados e que carecem de espaço no time. O fato de Gabriel Neves se manifestar em redes sociais, o fato de Luan se manifestar em redes sociais, o fato de Caleri curtir posts de Gabriel Neves e quando está descontente, coisa e tal, está culminando totalmente para que o Rogério Ceni a cada dia perca mais espaço. E isso não pode ser considerado uma panelinha de jogadores que querem derrubar técnico, não. A verdade é que quem faz a panelinha é o técnico que quer derrubar jogadores que não foram pedidos por esse próprio técnico aí. Então me digam o que vocês acham, porque o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, demonstra aí. Deixa aquele likeão, beleza? Então, hoje tem a apresentação do Herisson. Herisson, seja bem-vindo, queridão. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.